Olá, pessoal. Vamos lá para a aula 3.2, continuação da aula que eu falei para vocês, 3.1, sobre tipos de linhas para desenho técnico. Toda essa parte inicial eu já falei na aula 3.1, sobre a NBR 8403, não vou repetir aqui, só para vocês lembrarem. Eu falei sobre a importância dos tipos de linha, né, no projeto, a importância sobre a hierarquia, clareza e legibilidade, quando você passa o desenho de 3 dimensões para 2 dimensões, que você tem que lembrar sobre a intensidade. E quando eu falo intensidade, você tem que lembrar da linha fina, linha média, linha grossa, tudo isso eu estou falando rapidamente, porque eu já comentei na aula 3.1, quem não lembra, assiste a aula 3.1 e depois volta para a aula 3.2. Então, qual que é a diferença entre o objeto 3D e 2D? 3D você tem 3 dimensões, largura, altura e profundidade, tá aqui, ó, o objeto, face 1, 2 e 3, e quando você transforma isso em objeto 2D, você deixa ele apenas com 2 dimensões, largura e altura. Olha, face 1 tá aqui, no objeto 3D, e passou aqui para o objeto 2D, somente largura e altura. Mesma coisa para face 2, aqui ele está representando a profundidade do objeto, e aqui, nesse desenho, ele está em 2D, 2 dimensões. E a face 3, a parte de cima do objeto 3D, está aqui representado como um objeto 2D. Ah, professora, mas ele não tem a mesma forma. Claro que tem. Um cubo é um objeto que ele tem todas as faces iguais, né? E a face dele é quadrada. Aqui pode ser que você ache que não parece ser um objeto quadrado, porque ele fica modificado por causa da perspectiva, mas ele todas as faces dele é quadrado e são todos quadrados iguais, ok? Depois eu falei para vocês que o primeiro tipo de linha é a linha contínua e larga, que você usa para contornos e arestas visíveis para demonstrar objetos que estão mais perto do observador. Usei o exemplo cubo e cilindro. O cubo está mais perto do observador, então, quando você passa do objeto 3D para o 2D, você vai demonstrar ele com o cubo representado aqui, né? Da perspectiva para a vista ortográfica, você vai mostrar que o cubo, ele tem que ter o contorno a linha mais escura, para demonstrar que ele está mais na frente. Mesma coisa, a outro tipo de linha é a contínua e estreita, usada para contornos e arestas visíveis distantes do observador. No mesmo exemplo, se você for passar da perspectiva para as vistas ortográficas, a hora que você for demonstrar que o cilindro está mais atrás, você tem que fazer o contorno dele uma linha mais fininha para mostrar, para representar que ele está mais atrás. Agora vem a diferença da aula 3.1. A linha contínua estreita, ela também é usada para o quê? Para mostrar linhas de cotas e linhas auxiliares. O que são essas linhas, professora? Linhas de cotas, a gente vai aprender, vai ter uma aula só sobre isso. São essas linhas aqui, ó, que mostram as informações das medidas da peça. Então, vamos imaginar que a gente tem essa peça aqui desenhada, ó. Esse aqui é o nosso projeto. E a gente quer pôr as medidas. Existem as cotas, e essas aqui são as cotas, olha. Para fazer essas linhas, elas têm que chamar menos atenção que o projeto, tá? Porque não faria sentido as linhas de cotas, que são informações adicionais, chamar mais atenção que o projeto. Então, elas são feitas com uma linha estreita, uma linha fina, clara, tá? Contínua e estreita. Mesma coisa, linha de chamada, aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse círculo e eu queria chamar para fora uma informação, pôr uma informação adicional. Isso aqui é uma linha de chamada. Eu estou chamando a informação. Então, essa linha de chamada é feita com uma linha fina, ok? Vamos pensar assim, tudo que for informação complementar que eu vou pôr no projeto, tem que ser uma informação que chame menos atenção que o próprio projeto. Então, é feito com uma linha fina, ok? Uma linha contínua e estreita, mais clara que o projeto. As achuras, o que são achuras? Texturas. As texturas eu coloco sempre que eu tenho um objeto em corte. Vamos imaginar o que é o corte. Ah, peguei um peixe e cortei no meio.
Quando eu corto esse peixe no meio, eu vejo o quê? Eu vejo as vísceras dentro desse peixe. Então, se eu for desenhar as vísceras dentro do peixe, lá dentro, essa textura que eu tenho dentro do peixe, eu tenho que desenhar com uma linha fina. Se eu tenho um registro, tá? Um registro qualquer. Cortei esse registro, quero mostrar o que tem dentro dele. Olha aqui, ó. Tudo que tiver lá dentro do registro. Se eu não fosse mostrar o que tem lá dentro, talvez ficaria um pouco mais confuso. Aqui do lado, eu mostrei tudo aonde passou a linha de corte. Imagina que eu passei uma lâmina e bem aonde encostou essa lâmina, deixou a marca do material que é feito esse registro. Então, aqui, ó, todas essas texturas aparecem aonde o material é maciço. As partes que não tem textura é a parte onde não encostou o material, certo? Onde não encostou a linha de corte, ou seja, são as partes que tem a profundidade aqui do registro, são as partes vazadas. Então, a textura só vai aonde é a parte maciça, onde encostou o corte, a lâmina de corte. Aonde não encostou, não tem textura, tá? E as texturas aparecem nos cortes. Aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, tem essa peça e eu passei um plano de corte, uma lâmina qualquer. Cortei, dividi em duas partes, tirei essa parte da frente e a parte de trás. Tá vendo aqui onde encostou a parte do corte, ó? Eu coloquei textura. Aonde não encostou, eu não coloquei textura, certo? Essa linha de textura é feita com uma linha fina, sempre. Linha estreita e fina. Pergunta de prova. Quando que eu uso a linha contínua estreita? Para objetos que estão longe do observador, mas também para informações complementares. Quais são essas informações complementares? Para linhas de cota, linhas de informações, para texturas, ok? Tem que lembrar isso para a prova, gente. Ó, nota aí que é uma dica valiosa da professora. A linha tracejada e larga, eu já tinha larga ou estreita, eu já tinha falado para vocês na aula 3.1, é para contornos e arestas não visíveis no plano do observador, então sua espessura depende da distância que está no observador, se está mais para trás ou mais para frente. Olha o exemplo do cilindro vazado. Se eu não quero mostrar o que tem lá dentro, tudo bem, não aparece tracejado. Mas se eu quiser mostrar o que tem lá dentro, ó, faço o detalhe todo de tudo que está escondido, tracejadinho, para mostrar que é o que tem lá dentro, que não está no plano do observador, no ponto de vista que ele está olhando. E a outra linha que eu tenho é o traço-ponto. O traço-ponto, ele aparece em planos de corte. Então, assim, olha, eu tenho a peça e vou passar um corte aqui, certo? Se eu quiser mostrar isso em planta, ó, isso aqui é um objeto em perspectiva. Tem duas maneiras de eu mostrar o mesmo objeto, ó. Isso aqui tá 3D, perspectiva, tirei a peça, dividi, ó, mostrei o corte aqui em perspectiva. Mas eu posso mostrar isso em 2D, olha aqui, ó, olhando de cima essa peça, olha aqui, ó, tô olhando de cima. Isso aqui tá representado olhando de cima, ó, essas duas partes altas estão representadas aqui, ó, as duas partes altas. Esse tracejadinho, o que que é quando eu mostro tracejado? Vocês já sabem, é a parte não visível, é aqueles círculos que estão lá embaixo, ó, tracejada, a parte não visível. Esse quadrado é o que está no meio, e essa linha traço ponto, traço ponto, traço ponto aqui, tá mostrando que é onde passa esse plano de corte, ok? E essa flechinha indicando o azinho para o lado, quer dizer assim, olha, esse corte passou por aqui, cortou essa peça ao meio, e o que sobrou é essa parte para o lado de cá, para o lado direito, que é esse relativo a isso aqui. E esse desenho aqui, o que que é, professora? Ué, essa é a vista frontal disso aqui, ó. O que que é a vista frontal? Olhando de frente essa pecinha aqui, ó. Esse círculo é esse aqui, essa parte aqui. Esse quadradinho é esse que tem aqui com a textura. Esse quadradinho que tem aqui com a textura. E essa parte no meio que tem aqui. Entendendo o desenho. Tá vendo que o desenho é uma coisa que tem que explicar por si próprio. Aí você vai dizer assim, professor, eu odeio desenhar. Eu não quero saber de desenho. Tudo bem, o problema é seu. Você pode querer não desenhar, mas nessa área
que você escolheu, você tem que saber, no mínimo, interpretar o desenho, tá? Você pode trabalhar num lugar que você não vai desenhar, mas você tem que saber, no mínimo, fazer a leitura do desenho, entender o que o desenho está querendo dizer. Porque já imaginou cair um projeto na tua mão e você não saber nem o que aquele desenho está querendo dizer para você? Aí vai ficar feio, né? Então, pelo menos, você tem que saber fazer a leitura do projeto. Outra linha que eu tenho é a linha de simetria, quer dizer, outra, para que serve o traço ponto é a linha de simetria, ó. Ele marca um meio e quer dizer, tudo que eu tenho para cá é igualzinho que eu tenho para lá, ó. Tudo que tem para cá, a curva é igualzinho para o lado de lá, ele está marcando uma linha de simetria. O traço ponto também serve aqui, ficou tão pequenininho que ele não está aparecendo ponto, para marcar a linha do centro. Então, por exemplo, se eu tenho essa peça aqui e quero abrir esse círculo, esse buraco, exatamente nesse meio. Então, eu vou passar as cotas e com o traço ponto eu vou marcar exatamente onde está o meio do círculo, uma linha traço ponto. E as trajetórias, por exemplo, isso aqui é um projeto de uma escada, olhando de cima. E para mim marcar exatamente onde que é a trajetória, eu vou marcar com um traço ponto. Então, as trajetórias também é feito com traço ponto. Outra linha que eu tenho é a linha de interrupção, que ela vem, faz um zigue-zague, que é mostrar assim, olha, eu estou mostrando parte de um desenho. Esse desenho não é o total. Eu estou mostrando um desenho que foi interrompido aqui e foi interrompido aqui. Ele tinha mais para ser mostrado, mas eu interrompi. É uma linha de interrupção, tem um zigue-zague, tá? E tem algumas outras observações que vêm na norma. Essas observações é mais para saber, mas é uma questão de lógica. Claro que se você tem lá algumas coisas que você tem que saber que já vem do tipo de linha que você está usando, ó. As linhas contínuas, que são mais intensas, você usa as linhas contínuas menos intensas, linhas tracejadas, as contínuas estreitas, as auxiliares, as linhas de interrupção, que é o zigue-zague que eu acabei de falar para vocês. As linhas de chamada, que é aquela que eu falei, se você tem um objeto e você quer chamar a observação para fora. Às vezes, quando você tem a cota e não dá espaço para colocar o número aqui direto na cota, o AutoCAD faz isso. Quando a gente for trabalhar com AutoCAD, você vai ver que ele faz isso automaticamente. O espaço fica muito pequenininho, às vezes o número é grande, ele puxa uma linha de chamada e coloca o número fora, tá? Então, é sem símbolo, ele puxa direto e coloca o número para fora. Quando, desculpa, vocês querem fazer a linha de chamada puxando de dentro do objeto, então ele aparece com um ponto aqui, ó, no começo dessa linha de chamada. E quando é na borda, né, do objeto, ou seja, no contorno do objeto, então ele aparece com uma setinha aqui, ok? Mas isso são, vamos dizer, coisas que estão lá na norma que muitas vezes são esquecidas de usar, de serem usadas. E para terminar, as achuras ou texturas, tá? É uma representação do projeto de arquitetura, da construção civil em si, que representa alguns materiais que são usados, tem um certo conceito, são texturas ou traços que produzem um efeito de sombreamento nas zonas do plano secante que corta a peça em questão, ou seja, nos cortes. Os desenhos técnicos se padronizam as achuras em relação ao tipo de material de que é feita a peça a ser desenhada. Para cada material tem uma textura. Então, preste atenção. Normalmente, são usadas as texturas nos cortes. Ó, até coloquei aqui para vocês lembrarem. Ó, quando eu corto um objeto, até coloquei aqui a laranja cortada. Aí, você vê a textura lá dentro. Quando você corta uma madeira, a madeira, aí você vê, ó, todas as ranhuras dessa madeira. Aqui, ó, corte de um concreto
num concreto no seu detalhe, do concreto poroso, né? Então, você vê o detalhe dele. Pode usar sem ser no corte? Existem algumas condições que usa-se essas texturas, mas não é recomendado você encher de textura no projeto, porque muitas vezes pode atrapalhar a leitura. Então, ao invés de ser bom, acaba atrapalhando. Aí, na norma, traz algumas condições, alguns padrões, desculpa. Ó, concreto em corte, que é muito comum. Quando tá falando assim, ó, mármore e granito em vista, quer dizer que não é no corte, é sem ser o objeto cortado, ó, madeira em vista, madeira em corte, tá? Então, aqui é sem ser cortado. Mas não é muito comum esse uso, não, tá? Então, esse aqui é um padrão que a norma já trouxe. E quando vocês precisarem usar, pode ser consultado. Existem outros? Existem. O mais comum aqui que é usado, que vocês encontram no projeto, é o concreto, o aterro, aqui é bem comum. Os outros vocês podem encontrar ou não, ok? Qual que é o exercício dessa aula? Olha, vocês vão ver lá, vai ter na tarefa. O que vocês vão fazer? Observar o desenho abaixo. Fazer o croquis da vista frontal, ou seja, transforme o desenho 3D em 2D, usando o tipo de linha adequado para cada situação. Observe o modelo. Linha mais próxima do observador contínua larga, ou seja, mais escura. Linha mais distante do observador contínua estreita, mais clara. Linha não visível, tracejada. Você deve fazer o desenho de forma de croquis, sem usar régua, porém mantendo a proporção, e mostrar todas as arestas do desenho, inclusive as linhas não visíveis. O desenho deve ser feito a grafite, lápis ou lapiseira. Olha, eu dei o modelo aqui para vocês seguirem. Por exemplo, eu tenho esse cubo, olhando daqui, como que ficaria o objeto 2D dele, a vista frontal. Isso aqui é um 3D. Então, a vista frontal seria esse quadrado aqui, né? Vista frontal. Ó, aqui tá a base, sempre coloco uma base, que seria o chão, né? E aqui a minha vista frontal. Agora aqui um pouco mais complexo, eu até deixei transparente para vocês observarem aqui e imaginarem. Se eu tenho aqui essa vista frontal, como ficariam esses dois elementos, ó, 3D para o 2D? Então, eu tenho a base, o chão, tenho esse primeiro objeto que é mais escuro, e aí eu tenho o meu segundo objeto que é mais alto, ficou mais clarinho, e a parte que tá atrás, ó, ficou lá escondidinho, que eu tenho tracejado. Agora, vocês vão imaginar aqui como que ficaria. Esses dois objetos, o cubo e a pirâmide, vamos desenhar aqui. Vista frontal é essa setinha. E esses três objetos aqui, ó. Esse cilindro, esse cubo e esse outro cilindro. Olhando por essa setinha aqui, vamos desenhar aqui nesse lugar, no 2D. E depois, embaixo, aparece assim, ó, treinamento livre. Pegue um objeto qualquer de sua residência e tente fazer a vista frontal dele no espaço abaixo. Transforme o objeto 3D em um desenho 2D. Experimente, você vai expandir a sua capacidade cerebral. Vale a pena tentar. Qualquer objeto. Ah, pode ser meu celular, professora? Pode. Pode ser uma caneta? Pode. Pode ser uma cadeira? Pode. Pode ser uma caixinha de papelão? Pode. Pode ser qualquer coisa que vocês imaginarem. Pega e tenta desenhar, transformar de 3D para 2D. Aí, como que eu vou fazer isso, professora? Pegar, colocar na frente de vocês, observar, imaginar e tentar desenhar em 2D. Isso é um exercício para que vocês treinem, para que o cérebro de vocês imagine e consiga achar a solução, tá? É só assim que a gente aprende, ok? Professora, não tem impressora, não consigo imprimir essa folhinha que você deu. Vocês podem fazer o desenho de vocês, que é esse aqui, o desenho do objeto numa folha em branco, tirar foto e me mandar. Tirar foto, passar para o PDF e mandar lá no Moodle, né? Do jeitinho que a professora ensinou lá naquele vídeo, como que faz para postar no Moodle, tá bom?
Não precisa imprimir nessa folha se não conseguir. Pode fazer numa folha em branco, sem problema nenhum, numa folha 4. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, ok? Um abraço, tudo bom.